Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do site História Digital, e no vídeo de hoje nós teremos uma aula completa sobre a Grécia Antiga em apenas um slide, ok? Lembrando que esse vídeo ele vai ser dividido em dois. No primeiro vídeo nós teremos a parte mais expositiva, no segundo nós teremos a resolução de alguns exercícios para que vocês fiquem feras aí acerca desse assunto, beleza? Pois bem, então vamos lá. Vamos primeiro dar uma contextualizada. O professor de história adora contextualizar, né? A palavrinha mágica aí para nós das ciências humanas. Então, quando a gente fala em Grécia Antiga, a palavra antiga já reporta, né, a Idade Antiga, que está marcada aqui. Ups, vamos lá. Então deixa eu, inclusive, fazer o seguinte, botar um ponteirinho laser aqui, fica mais legal, ó. Bonitinho, né? Olha aí. Então nós temos aqui a Idade Antiga, tá? Que começa com o surgimento da escrita, oficialmente com o surgimento da escrita, lá por volta de 4000 a.C., né, criado, né, escrita cuneiforme pelos antigos sumérios, aquela coisa toda. Tá. Pois bem, nós teremos uma aula sobre isso futuramente também. Mas vamos lá. A Idade Antiga ela pode ser dividida em duas. Tá? A Antiguidade Oriental, que engloba civilizações como Egito, Mesopotâmia, Fenícia, Pérsia, Israel, e a Antiguidade. Esses assuntos serão tratados mais adiante, obviamente. E nós temos a Grécia Antiga, que faz parte das civilizações clássicas. E as duas civilizações clássicas são Grécia e Roma. Por que elas são classificadas como clássicas? Porque elas deixaram um grande legado para a nossa própria sociedade. Né? Não só. A gente poderia falar em dois aqui, mas não apenas dois, muito mais. Só que tem dois que são basilares, né? São fundamentais para a gente entender a sociedade atual. Um é a filosofia, que surge na Grécia, a filosofia ocidental, né? Primeiro com os pré-socráticos, depois com Sócrates, Platão e Aristóteles, e outros, né? Muitos outros. E nós temos na Roma Antiga o direito, a legislação, as leis. Então, acabam sendo dois grandes pilares para a nossa sociedade, por isso são enquadradas aí como civilizações clássicas. Né? E não só isso, né? Quando a gente fala lá no Renascimento, na Idade Moderna, eles faziam o quê? O resgate à antiguidade greco-romana. Então isso é característica do classicismo, logo, civilização clássica. Bom, então nós trataremos aqui do conceito. O conceito é só uma introdução àquilo que a gente está abordando. A gente vai ver, em considerações gerais, o legado deixado pelos gregos. E aí, geralmente, quando a gente trata da história da Grécia Antiga, a gente fala nesses períodos. Né? Inclusive, muitas questões acerca da Grécia Antiga tratam desses períodos. Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Muito bem. Dito isso, vamos para o conceito. Então, o que nós temos aqui? Uma introdução, como eu disse, justamente para quê? Para situar o assunto no tempo e no espaço. Afinal, a história é o estudo da ação humana no tempo e no espaço. Então tem que ter gente, tu tem que ter um local e tu tens que ter um momento em que isso acontece. Então, o onde e o quando. Então, a Grécia Antiga, também chamada de Hélade, foi uma civilização que se desenvolveu na Península Grega. Então, a Grécia Antiga existe até hoje, é parte da Europa, continente europeu. É uma península. Aí é uma coisa de geografia, não vou tratar disso agora, por volta de 2000 a.C. Então a gente tem um onde? Europa, território grego. Quando? Por volta de 2000 a.C. foi que começaram a surgir os primeiros povos que vão fundar o que a gente conhece hoje como Grécia. Tá? Um assunto também que talvez seja uma curiosidade é que quando a seleção grega de futebol joga em Copa do Mundo, por exemplo, na Eurocopa, enfim, eles não são denominados pelo termo em inglês, por exemplo, não é? Greece, a seleção da Greece. Né? Quando é Brasil, é Brazil. Quando é Inglaterra, é England. Quando é França, é France. Mas quando é Grécia, é Hellas, H-E-L-L-A-S. Por quê? Justamente porque eles denominavam o território deles de Hélade. Inclusive, a gente aprende que o termo Grécia e grego foi um termo posterior dado pelos romanos. Então, como eu já falei, uma das civilizações clássicas, eles denominavam o território de Hélade e a eles próprios, então isso funcionava como uma espécie de identidade, né? Eles eram os helenos, né? Os detentores da cultura grega. Né? Eles falavam grego, eles se vestiam como grego,
Eles compartilhavam da cultura grega, então eles eram os helenos. Inclusive, isso dava um tom de superioridade em alguns casos. Como, por exemplo, quando Heródoto visita o Egito, aquela coisa toda. Mas, enfim, quem não era grego, né, quem não compartilhava dessa cultura e não falava o grego, era chamado de bárbaro, né, um termo que depois os próprios romanos vão utilizar. Desenvolver a filosofia, essa maneira de pensar o mundo, de tentar entender a realidade. Desenvolver a história, senão eu estaria desempregado se não fossem os gregos. Valeu, gregos, show de bola. Né? Então nós temos dois nomes, né, iniciais que são Heródoto e Tucídides. O primeiro, ele vai mais ou menos estruturar a primeira forma de pensar o passado no livro História, e o segundo vai tratar, uma das obras clássicas dele, né, é a chamada História da Guerra do Peloponeso, em que ele vai analisar essa guerra civil com várias fontes e tal. Então ele dá uma estruturada ou uma sistematizada no que a gente vai chamar de historiografia, né? A democracia, muito cara para os gregos, né, e muito cara para nós hoje, né, porque tudo hoje tem que ser democrático, né, utilizado até numa espécie de narrativa. Né? Nós temos que preservar o Estado democrático de direito. Eu sou um cara muito democrático. Temos que democratizar. Então a palavra hoje é muito utilizada. Né? Tinha características próprias na Grécia que eu vou tratar daqui a pouco. O teatro também. Né? O teatro com as tragédias, com as comédias. Né? Enfim, falando da democracia, a democracia grega, né, ela tinha algumas restrições se comparadas com a nossa. Tem dois pontos, né, que a gente utiliza como parâmetro para diferenciar a democracia grega antiga e as democracias mais modernas e contemporâneas. A democracia grega ela era direta, porque o povo votava diretamente na lei. Hoje a nossa democracia é representativa. Nós não votamos na lei, a gente vai na urna para quê? Alguns poderiam dizer que para nada, mas tudo bem. A gente vai na urna para votar num representante. Portanto, a democracia atual ela é representativa. A democracia grega também ela era restrita a um grupo de pessoas. Então, para você poder votar e tomar decisões políticas, você tinha que ser homem adulto, ser ateniense, no caso de Atenas, né? Atenas é o berço da democracia, e você tinha que ter propriedade de terra e escravos, porque não trabalhar era visto como uma dignidade própria do homem, como já dizia inclusive Aristóteles. Ou seja, você ter alguém para trabalhar para você na Grécia Antiga significava que você tinha tempo para participar da política da polis, né, da cidade-estado. Agora, Tucídides dizia que quem não tinha interesse político era um idiota, era um inútil. Tinha essa questão também. Ou seja, o cidadão, homem livre, adulto, ateniense, proprietário, ele tinha que ter interesse pelas coisas da cidade. Mulheres, escravos, estrangeiros. A palavra estrangeiro tem um significado diferente para nós hoje. Então, por exemplo, alguém que vinha de uma outra cidade-estado grega podia ser considerado um estrangeiro em Atenas. Por quê? Porque cada cidade, para cada região de Atenas, se desenvolveu de uma maneira própria. Por isso que a gente diz que eles eram divididos em cidades-estados. Cada cidade era como se fosse um mini país. Eu vou utilizar esse termo. Justamente por quê? Porque tinha a sua própria estrutura administrativa. Então, Atenas, Esparta, se desenvolveu de maneira independente. Geralmente, o que eles compartilhavam entre todas as cidades e estados era a língua e o panteão de deuses, que é o conjunto de deuses gregos. Inclusive nos Jogos Olímpicos, né? Em que gente da Grécia Antiga toda, incluindo as colônias, podiam disputar nos Jogos Olímpicos. Tá bom? Outra coisa, a gente aprende também que cidade-estado se desenvolveu, né, cada um com a sua própria administração, por causa do próprio relevo montanhoso, né, daquela região, o que dificultou uma unificação política, ou seja, que apenas um governante governasse a Grécia toda, né, como foi no caso do Egito, né, onde um faraó governava o Alto Egito e o Baixo Egito. Agora nós entramos nas fases da história grega, começando pelo período pré-homérico e homérico, que fazem referência, né, a um poeta grego chamado Homero, que inspirou, né, o personagem dos Simpsons, Homer. O que é o poeta grego? Diferente do poeta atual, né, que declama poesias, o poeta grego era difusor da mitologia. Então tinha um papel assim até educacional. Né? Ele ajudava a levar a mitologia grega para todo mundo. Né? Isso dava um sentido para eles.
Eles compartilhavam desse conhecimento, né? As grandes histórias de Aquiles, de Ajax, não estou falando do produto de limpeza nesse caso, né? Do Hércules, super forte, Zeus, Hera, Poseidon, Ares, né? E os vários, a Medusa, as criaturas, né? Mitológicas, a Medusa, o Cérbero, que era o cão do inferno, todas aquelas histórias eram passadas adiante através dos poetas, né? Quando era musicalizado, eles tinham cantores, eram chamados de rapsodos ou aedos, que tinham estruturas aí musicais próprias. O período pré-homérico, antes de nascer, né, o poeta Homero, foi o momento do povoamento, da Hélade, né, quando povos como Jônios, Eólios e Dórios chegaram no território que hoje a gente conhece como Grécia. Então, os Jônios, né, segundo a história oficial, teria colonizado Atenas e os Dórios Esparta. Até os Dórios eram mais belicosos, né, expulsaram um monte de povos do seu território, né, da onde eles viviam. Inclusive, isso é chamado de diáspora, né, quando um povo é expulso do seu território. Então, a gente tem a diáspora grega, a partir dos Dórios, né, e nós temos a conquista da ilha de Creta. A ilha de Creta é onde, né, vivia o rei Minos, na capital Knossos, num grande palácio, e no subsolo, segundo a tradição e as lendas, haveria um grande labirinto povoado por um minotauro. Esse minotauro foi, segundo a lenda, morto e derrotado e morto pelo herói Teseu, que era um herói micênico. O período homérico é baseado nos escritos deixados ou pelo Homero ou pelos seus seguidores, porque o Homero, na verdade, era, segundo os historiadores, teria sido cego, então não teria deixado nada escrito. Agora, os seus seguidores podem ter deixado por escrito essas histórias contadas por ele, né? Que aí inspirou a criação, então, da Ilíada, que narra sobre a guerra de Troia. Troia era chamada de Ilion pelos gregos, e Odisseia, por causa do Ulisses, que era o general grego, o retorno de Ulisses à sua ilha, Ítaca, né? Então, Ulisses era chamado de Odisseu pelos gregos, daí o nome Odisseia. Nós temos o surgimento das comunidades conhecidas como guenos, que eram comunidades, núcleos familiares que tinham um ancestral em comum. Isso dava a eles uma identidade. Por isso que, inclusive, o nome Genos originou o termo genética, né, que é aquela identidade que está no sangue e é passada de geração para geração. Só que, com o tempo, os Genos foram entrando em decadência, até por causa da estrutura deles, né, que eram comunidades mais menores, e vão dar origem às polis, que já se organizavam numa estrutura até territorial maior, né, da onde a palavra política surge. Então, dentre as principais polis, a gente aprende, né, na escola que é Atenas e Esparta, mas tem Corinto, Olímpia, né, entre outras cidades-estado gregas. O período arcaico foi o período da criação de colônias, né? Houve um boom econômico que levou a um aumento, boom é um crescimento, né, econômico, que levou, por consequência, a um aumento populacional e a criação de colônias como Éfeso, Samos, Sicília, Siracusa, Bizâncio, que depois formou o Império Bizantino, era uma colônia grega, né? E foi nessas colônias que surgiu a primeira forma de filosofia, a filosofia pré-socrática, ou seja, antes de Sócrates, né? Ou seja, uma tentativa de explicar o mundo de maneira diferente daquela explicada pela mitologia. Tá? Nós temos também o surgimento dos legisladores, um deles não está aqui, que é o Drácon. O Drácon cria as primeiras leis escritas, inclusive ele era um cara muito contundente na maneira dele de escrever a lei. Então, quando uma lei é mais dura, uma decisão é mais dura, a gente chama de lei draconiana, em homenagem a ele. O Solon acabou com a escravidão por dívida. A escravidão era uma base econômica da Grécia Antiga. Tá? Os escravos existiam em Atenas. Em Esparta, era uma mistura de escravidão com servidão chamada ilota. Né? Então, nós temos aí esse elemento econômico, esse trabalhador, que podia ser uma escravidão por conquista ou por dívida. Então, eu tenho uma dívida, até eu saldar a dívida, eu vou ficar escravo daquela pessoa que é minha credora. Né? Então, até acabar a dívida, eu vou trabalhar para ela. Então, a gente chama isso de escravidão por dívida. E Péricles, que não foi bem um legislador, ele foi administrador de Atenas até 429 a.C.,
mas é com Péricles que tem, é com Péricles que tem aí o desenvolvimento, né, a consolidação da democracia ateniense. O que nos leva ao período clássico, né, a Idade de Ouro, né, o grande desenvolvimento da filosofia com Sócrates, Platão, Aristóteles. Aristóteles até é do período posterior, né, que é o período... Aristóteles nasceu em 384, então ele é da passagem do período helenístico, ali, do clássico para o helenístico, basicamente. Enfim, a história com Heródoto, Tucídides, a democracia com o próprio Péricles. Né? Não estou falando do pagodeiro, né? O Péricles aqui ele foi um administrador. E nós temos a tentativa dos persas invadirem a Grécia, chamada de Guerras Médicas. Por que tem esse nome? Porque os persas eram chamados pelos gregos de Medos. Aí ficou Guerras Médicas, né? Que também não tem nada a ver com medicina. E os gregos venceram, né? É nessas guerras que a gente tem a famosa história dos 300 de Esparta, This is Esparta, né? Do Leônidas. Mas quem realmente liderou a vitória grega foi Atenas. Que aí Atenas acaba, então, oferecendo proteção militar a uma série de cidades, que vai ficar conhecida, essa confederação de cidades, fica conhecido como Liga de Delos, né? Sob a proteção de Atenas, que tinha os hoplitas, né? Que usavam o óplon, que era um escudo redondo, então eles tinham essa parte militar bastante avançada. E aí, para oferecer essa proteção contra novas invasões ou inimigos externos, os atenienses acabaram cobrando tributos cada vez maiores e acabou gerando, né, preocupação de outras cidades-estado, como Esparta, por exemplo. Esparta criou uma liga própria, chamada Liga do Peloponeso. E do confronto entre a Liga de Delos, sob liderança de Atenas, e a Liga do Peloponeso, sobre a liderança de Esparta, então ocorre a Guerra Civil, que a gente conhece como Guerra do Peloponeso, que vai de 431 até 404 a.C. Né? Atenas se prejudicou, tá? Até militarmente, humanamente, socialmente, politicamente, que teve uma peste, chamada Peste de Atenas, né? Em 430, 429 e 427, com a segunda cepa. E, de certa maneira, isso afetou, né, as forças atenienses. Mas, claro, em parte, porque a guerra durou bastante tempo. Né? Quem vence a Guerra do Peloponeso é Esparta. Né? E todo o gasto de guerra, né, a questão humana, o número de mortos, tudo isso enfraqueceu politicamente, economicamente e até militarmente a Grécia toda, fazendo com que houvesse uma invasão posterior por parte dos macedônicos, com Filipe da Macedônia e depois o seu filho Alexandre. Alexandre, né, ele consolida as conquistas do pai Filipe e cria um grande império em apenas 10 anos, chamado Império Alexandrino, ou a gente chama de, no contexto da Grécia Antiga, de período helenístico, né, por causa disso. E o helenismo seria, então, né, a difusão da cultura grega no Oriente, né, a mistura da cultura grega com a cultura oriental. Afinal, Alexandre conquistou o Egito, né, porque o Alexandre ele conquistou a Pérsia, e a Pérsia dominava muitos territórios, incluindo o Egito. Então, no delta do Nilo, bem perto do mar Mediterrâneo, foi fundada a cidade de Alexandria, em homenagem ao Alexandre. Depois ele vai até a Índia, né, porque a civilização persa chegava até o Paquistão, o atual Paquistão. Então, quando o Alexandre vence os persas, isso foi um feito notável do general Alexandre, a gente tem aí, então, a conquista, né, desses territórios que eram antes dos persas. Depois Roma vem e toma tudo, tá? Ou pelo menos uma boa parte. Pois bem, gente, é isso. Tá? Então, o que nós vimos aqui? Né? Conceito, tratamos aqui de algumas contribuições deixadas pelos gregos e vimos que a história grega, né, ela pode ser dividida em fases, como período pré-homérico, período homérico, em homenagem a Homero, período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Pessoal, não deixem de assistir ao vídeo com os exercícios sobre a Grécia Antiga. Nós vamos fazer uma recapitulação, né, para reforçar esse conteúdo tão importante que é a Grécia Antiga. Se você gostou, se você aprendeu, se você entendeu o conteúdo, deixe um curtir, compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Valeu!